Meus amados irmãos, a palavra de Deus em Êxodo 14, versículo 15, diz o seguinte: o Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Vamos ler todos juntos? O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Amém? Deixa eu contextualizar os irmãos aqui, mas eu os incentivo a ler todo esse capítulo na Bíblia de vocês. Mas você provavelmente conhece esse texto bíblico, ou através da novela, ou através dos filmes, ou através da leitura bíblica mesmo, que é o principal. O povo estava cativo no Egito, ficou cativo lá por muitos anos, mas o Senhor, com mão poderosa, enviou Moisés, o seu servo, e para tirar aquele povo daquela escravidão. Faraó não quis deixar. Faraó não aceitou pacificamente que aquela mão de obra barata fosse embora assim de qualquer maneira. E os irmãos se lembram que Deus então começou a castigar Faraó e a nação do Egito, para que ele deixasse o povo de Deus ir. E é da onde vem as 10 pragas do Egito, que nós não vamos enumerá-las uma a uma, mas você certamente lembra transformou a água em sangue, praga dos gafanhotos, praga da saraiva, das trevas, fala aí, irmão Zé Carlos. Das rãs, muito bem, irmão Zé Carlos, né? Então são 10 pragas, irmão lembra. E a principal delas, que foi a morte dos primogênitos, foi aquela que realmente foi a virada de chave ali, que fez com que o coração do faraó realmente cedesse, porque ele perdeu seu filho naquela noite, então ele deixou o povo ir. E o povo então juntou tudo que tinha, juntou seus pertences. Os egípcios pegaram muitas coisas e deram de presente para eles. O Senhor tocou no coração dos egípcios. Então os egípcios deram roupa de cama, mesa, banho, deu panela, deu utensílios preciosos, enfim. Saíram ali com tudo que tinham, suas carroças, saíram ali para fugir daquele Egito ali para a terra que o Senhor mostraria. Mas, meus irmãos, assim que eles fugiram, Faraó se arrependeu. Faraó se arrependeu da besteira que ele tinha feito. Como é que ele poderia perder tanta mão de obra assim, de uma hora para outra? Como é que ele ia fazer para tocar as obras? Como é que ele ia fazer para continuar construindo a cidade? Arar nos campos, fazer todas as coisas. Então Faraó sai em perseguição. Olha só que coração endurecido que era o de Faraó. Faraó sai em perseguição do povo de Deus. Aquele povo foi liberto do Egito. Meus irmãos, quando eles já estavam à distância, que eles olham para trás e veem aquelas carruagens dos Faraó, né, chegando, eles viram de longe aquelas carruagens, aqueles soldados já vindo atrás deles. Eles começaram a ficar muito com medo e muito chateados. E fizeram então a primeira reclamação para Moisés. Foram lá reclamar com Moisés: olha só o que você foi fazer, a gente estava quietinho lá no Egito, você foi lá mexer com o homem, agora está o homem aí agora atrás de nós. E eles chegaram num ponto, meus irmãos, que era um ponto muito crítico, porque eles estavam de frente do mar. O mar estava na frente e Faraó estava atrás. Eles estavam encurralados ali. Ia ser uma matança tremenda, ia ser uma coisa terrível. Ou então Faraó ia obrigar, debaixo de chicote, fazer eles voltar todo mundo para o Egito, e provavelmente a escravidão continuaria pior do que era. Então, meus irmãos, Deus, através do seu servo Moisés, Deus dá algumas instruções para Moisés, e uma das instruções que o Senhor deu a Moisés foi essa aí. Então o Senhor disse a Moisés:
por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Bruno, você consegue colocar para nós a versão da Arque, Almeida Revista Corrigida? Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar para onde, irmãos? Marchar como? Se volta, encara o faraó sem arma, sem nada, marchar para onde? Se vai para frente, morre afogado. Pular dentro d'água, será que todo mundo sabia nadar? Mas a palavra de Deus para aquele povo foi o seguinte: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Nesse primeiro domingo do ano de 2026, nós gostaríamos de se apropriar da força dessa palavra. Porque, assim como lá no passado, eles estavam diante de um grande desafio, que era atravessar aquele mar, e os irmãos sabem que o mar, ele sempre foi uma figura de lutas, sempre foi uma figura de coisas difíceis. Tanto é que a gente fala assim, rapaz, estou com um mar de problemas, rapaz, eu estou com um mar de dívida, eu estou numa situação, parece que eu estou em alto mar, não é? E, aliás, tem até um versículo na Bíblia muito interessante, pediu o Brobo colocar para nós, Salmo 107, a partir do versículo 23, Salmo 107, 23. O mar, ele sempre deu grandes lições às pessoas, lembra de Jonas, né? Profeta Jonas, lembra de Pedro, né? Pedro afundou no mar, lembra de Paulo, passou por alguns naufrágios. Então o mar, a gente sempre vai ver a figura do mar, e nesse episódio aí, também o mar, o povo de Israel ali diante do mar. E o texto bíblico diz assim: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas, sobem aos céus, desce aos abismos e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, esvai-se-lhe toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação e ele os livra das angústias. Até aí, bro. Embora o mar seja um símbolo de lutas, o mar também é algo que, quando nós estamos diante do mar, obrigado, tá, minha filha? Nós aprendemos muito do Senhor. Nós aprendemos muito com o Senhor. É por isso que esse salmo aí, marca depois na sua Bíblia, está falando aí que as pessoas que entram no alto mar, eles conseguem ver as grandezas de Deus. Porque o mar, de repente, se levanta ali uma tormenta, e o navio, meus irmãos, fica pequenininho no meio daquelas ondas enormes. Leva lá em cima, leva lá embaixo. Então eles clamam ao Senhor, e o Senhor ouve e acalma a tempestade. E eles então presenciam de perto o que é a bondade do Senhor. Assim foi com aquele povo de Israel. Por que clamam a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é que estamos diante agora de um ano de muitas lutas. Um ano que nós não temos como voltar para trás. Não é uma opção nós voltarmos. Como não era opção para aqueles egípcios, para aqueles israelitas voltar para o Egito. Não adianta o irmão chegar para mim e falar assim: pastor, meu ano de 2025 foi tão bom que eu quero continuar do ano de 2025. Não, não é possível. Voltar atrás não é opção. Como para eles ali não era uma opção eles voltarem para o Egito. Mas havia um mar de incerteza na frente deles. Existia um desafio muito grande na frente deles. E certamente há para nós também. Até nós vencermos lá em 31 de dezembro de 26, nós temos muitos desafios para encarar.
Mas não adianta a gente ficar sentado na beira do caminho e pedindo a Deus, Deus, faz as coisas acontecer. Deus, não me deixe, não me deixe. Na mente deles, talvez, eles estavam pensando o quê? Que eles iam ficar ali na beirada daquele mar e Deus iria fazer alguma coisa para destruir todos os egípcios. Primeira mente deles. Primeira intenção. Mas não era esse o projeto de Deus para eles. O projeto de Deus para eles era: por que clamam a mim? Diz ao povo de Israel que marche. A ordem de Deus era para eles não parar. A ordem de Deus era para eles marchar. Bro, continua com aquele versículo aí para mim, de Êxodo 14, 15. Por que clamam a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Você precisa marchar. Você precisa sair dessa comodidade. Não tem como você querer mudança fazendo as mesmas coisas que você está fazendo. Não adianta você querer um ano melhor fazendo as mesmas coisas que você praticamente tem feito. Aquele povo almejava sair da escravidão. Aquele povo não queria mais ser escravo. Aquele povo estava partindo para uma terra que eles chamavam de terra prometida. Mas não se conquista nada parado, de braço cruzado. Essa é a primeira lição que Deus queria dar para eles. E é por isso que Deus diz: por que clamam a mim? Diz ao povo de Israel que marche. E quando Deus fala isso para eles, Deus já tinha instruído Moisés, e Moisés deveria então tocar ali naquele mar. E o que aconteceu com aquele mar? Os irmãos lembram? O que aconteceu? O mar se abriu. O mar se abriu. Houve ali uma parede imensa de água de um lado, uma parede imensa de água do outro. E algumas coisas começaram sobrenaturais a acontecer. O anjo do Senhor, a nuvem que estava guiando eles, passou lá para trás. Então, a proteção do Senhor ficou lá na retaguarda. Não tinha mais como, então, Faraó alcançá-los. Por quê? Porque a guarda do Senhor passou lá para trás. E diante deles estava o quê? O mar para atravessar. A Bíblia diz que atravessaram não pisando em poça d'água, não com água na canela, mas passaram de pés secos, passaram de pés enxutos. Aí eu pergunto, irmão, tinha velho ali no meio? Tinha. Tinha gente doente ali no meio? Tinha. Tinha criança? Tinha. Tinha alguém meio brigado com o marido ali? Tinha. Né? Não por culpa do marido, mas tinha. Né? É porque sabe como é que é, né, meus irmãos? Até lá em Israel os homens sempre foram santos, né? Né? Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, tinha gente ali com toda a sorte de lutas ali. E qual era a ordem do Senhor para eles? O que era a ordem? Marchem. Marchem. Então tinha alguém lá rebocando o seu neném? Marcha. Tinha alguém velho, meio manqueta? Marcha. Ah, eu estou com dor no joelho. Marcha. É? Marcha. Eu estou meio gripado, marcha. Eu estou cansado, marcha. A ordem era marchar. E não foi de dia não, meus irmãos, a noite começou a chegar. Então aquela nuvem que estava lá atrás se transformou então numa coluna de fogo e iluminava para onde eles tinham que seguir e partiram para dentro. E vocês acham que eram 50 pessoas, que eram 100 pessoas? Não. Era uma nação numerosa. Era muita gente mesmo. Imagina aí algo talvez em torno de 1 milhão de pessoas aí. Muita gente mesmo.
Porque quando eles desceram lá para o Egito, foram cerca de 70 pessoas. Mas eles ficaram lá quase 400 anos, né, meus irmãos? 400 e poucos anos, né? Então, aquilo ali eles foram crescendo, foram se multiplicando ali. E tinha esse montante de gente para formar uma nação. Não foi rápido que houve aquela travessia. Mas Deus falou para eles, marchem. E Deus fala para nós nesse primeiro domingo do ano de 2026. Por que vocês clamam a mim? Marchem também. Nós não podemos parar. Sigam avante, sigam adiante. Velho, novo, às vezes com algumas dificuldades, sim, com alguns problemas, sim, mas voltar atrás não é opção. Nós só podemos seguir adiante. Nós temos a vantagem de quem vai conosco é o Senhor. Amém? O Senhor é quem te guarda. O anjo dele está lá na retaguarda. Nós não precisamos nos preocupar com nada que ficou para trás. Nós não precisamos nos preocupar com o inimigo que está vindo pronto para nos pregar. Por quê? Porque o nosso Deus está conosco. Então você precisa se revestir de confiança para todos os desafios que esse próximo ano nos propõe. Parece um mar intransponível, mas quando o Senhor toca nesse mar, as águas se abrem. Às vezes nós estamos diante de alguns problemas ou situações que a gente pensa que não tem como vencer. Humanamente falando, não tem como vencer. Humanamente falando, ia precisar de quantos barcos para atravessar com aquele povo? Pense bem. Teria uma embarcação, né? Talvez nem um navio de cruzeiro, desses grandes navios que nós temos hoje aí, ia precisar de muitos navios daquele para transportar cerca de 1 milhão de pessoas. Então não havia barco suficiente, não havia tempo para fazer uma ponte, mas havia a ordem de Deus, marcha. Então, meus irmãos, se nós olharmos o tamanho do problema, nós vamos enfraquecer. Mas quando nós ouvimos a ordem, a gente precisa confiar. E quando Moisés, então, toca ali, aquele mar se abre. E quando a gente assiste isso no audiovisual, né? Inclusive aquele filme que você já deve ter visto, né? Aquele que é o mais clássico, né? Que eu acho que é mais bacana, né? É aquele da década de 50, que foi colorido depois, acho que até digital, aquele com Charlton Heston, né? Não sei se os irmãos aqui são cinéfilos, né? Assistiu aquela versão dos 10 Mandamentos, que ganhou, em 1950, o Oscar de efeitos especiais por essa cena da abertura do mar. Então agora você ficou curioso, né? Você agora vai até procura lá depois nas suas plataformas de streaming lá, ou então procura lá no YouTube, que você vai ver a cena da abertura do mar, que os camaradas bolaram e que foi Oscar de efeito especial em 1950. A gente já fica impressionado só de ver o filme. Você imagina aquele pessoal, né, meus irmãos? Andando assim, aquele paredão de mar, olhava assim mais perto, peixinho passando, né? E um medo danado, Lulu. Aquele medo, né? Aquele barulho daquele mar, aquela coisa alta, e eles estão passando ali. E muitas vezes também, quando nós estivermos atravessando o nosso mar, nós vamos sentir medo. Quando nós estivermos atravessando o nosso mar, nós vamos sentir dúvida. Nós vamos se sentir que estamos fragilizados. Se o Senhor não nos abençoar, nós vamos ser submergidos, né? E tem aquele hino maravilhoso, cantor cristão, o 328, que diz: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir? Né? Então no coro diz: sossegai, sossegai, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai,
nós podemos sossegar nos eternos braços do Senhor. Os irmãos podem ficar tranquilos, porque os irmãos vão chegar do outro lado, com os pés enxutos. Amém? Os irmãos vão chegar. Por isso que é importante de marchar. Porque se a gente ficar sentado lá na beirada do lago, não vai acontecer nada. Se a gente parar no meio do caminho, não vai acontecer nada. Então siga, firme. Voltar não é uma opção. Siga olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E certamente nós vamos atravessar. Quando aquele povo termina a travessia, Faraó e seus asseclas me caem na besteira de querer atravessar também. E o que aconteceu? Quando eles estão atravessando, Deus tira a sua mão e eles são cobertos ali pelas águas. As águas se fecharam em cima deles e vieram a sucumbir ali. Isso nos mostra, meus irmãos, que não adianta, os inimigos não prevalecerão contra nós, porque quem nos guarda é o Senhor. E para finalizar essa meditação, vou pedir o Bro que coloque para nós Isaías 43:2, que é um versículo que certamente você gosta, mas que talvez ainda não esteja marcado na sua Bíblia. Talvez seja um versículo que você já ouviu, mas parece que você esqueceu, porque você está com medo, você está triste, você está querendo desistir. Então vamos ler todos juntos? Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Amém? Isso aí que o Senhor falou através de Isaías, o Senhor cumpriu? O que os irmãos acham? Quando passares pelas águas, estarei contigo. Povo de Israel, atravessando aquele mar, Deus estava com eles. Quando passarem pelos rios, os irmãos se lembram de um outro episódio, quando eles estavam prestes a entrar em Canaã, os levitas levaram ali pedras, fizeram uma oferta ali ao Senhor, um holocausto, e o rio, num tempo de cheia, o rio parou, e eles mais uma vez puderam atravessar. Os rios não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Isso aconteceu quando, irmãos? Mesaque, Sadraque, Abednego, nomes babilônicos de Misael, Azarias e Ananias. Foram jogados na fornalha, 7 vezes mais forte, e foram jogados os 3, mas quando eles olharam, tinha a sombra de 4 lá dentro. Foram jogados amarrados, mas estavam passeando lá no fogo, como se estivesse passeando no jardim. Então um olha para o outro e fala assim, mas não foi 3 caras que nós jogamos lá? Como é que tem 4 lá? E eles saíram daquela fornalha. E a roupa deles não tinha nenhum chamuscado, não tinha nem um cheirinho de fumaça. Por quê? Porque quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está dizendo isso. Então, meus irmãos, nós temos muitas provas de que Deus sempre está conosco, porque, aliás, essa é a sua promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está só. Ainda que todos abandonem, o Senhor estará contigo. E você pode passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo. Nada vai acontecer contigo, porque nada pode tirar a tua alma que está guardada no Senhor. Pastor, eu conheço gente que morreu no incêndio e era crente. Pastor, eu conheço gente que morreu afogado, era crente. Ué, e daí? A alma dele se afogou? Será que ele não foi salvo pelo Senhor só por causa disso? Lá no Titanic tinha crente também, não. Ué.
Diga ao povo de Israel que marche. Nós precisamos marchar. Todos nós temos a ciência que nós não duraremos para sempre. Nós não somos eternos. Um dia, se Jesus não voltar, vai chegar o momento que a nossa senha vai chegar. Vai cantar aquela senha lá, né? Vai puxar a senha e falar assim: Márcio Antônio Pereira. Sou eu, tá? Não vou falar de nenhum de vocês, porque acontece aí, vai falar que né? Isso é perigoso, né? Isso é perigoso. E depois os irmãos vão falar assim: bem que o pastor falou, né? O pastor falou nada. Então, ó, vai cantar aquela senha. Douglas. Ah, não, Douglas não. Márcio, né? Não é Douglas, não é Márcio. Márcio Antônio Pereira. Quando chegar a hora daquela senha, meus irmãos, né? Chegou a hora da senha, ou a gente vai de velhice, ou a gente vai de acidente, ou a gente morre de qualquer coisa. A morte é praticamente uma coisa muito certa. É por isso que nós temos que nos preparar. A palavra de Deus diz: prepara Israel para te encontrar com teu Deus. Nós precisamos nos preparar. Mas o importante é o que nós encontraremos na eternidade. É como que nós vamos falar diante de Deus, quando nós estivermos diante de Deus, como é que está o nosso coração? E aquela parábola de Jesus ensinando, né? Louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Para quem será? Então nós precisamos preparar a nossa alma. Porque sim, a nossa alma, pode acontecer qualquer coisa com ela, mas nós estaremos firmes no Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa nossa jornada. E que durante o ano de 2026, naqueles momentos que nós estivermos enfraquecidos, entristecidos, às vezes pensando em desistir, vocês possam ouvir a firme voz do Senhor. Por que clama a mim? Marcha. Marcha. Tem tempo que nós precisamos clamar ao Senhor, mas tem tempo que nós precisamos marchar. Não marcha antes de clamar ao Senhor, mas não fique só clamando ao Senhor ao invés de marchar. Nós precisamos clamar ao Senhor, mas precisamos marchar. Nosso Deus é um Deus de movimento. Assim Ele fez no universo. O universo, ele está em movimento. A nossa Terra está girando. O planeta, toda a Via Láctea está girando. O universo está se expandindo. Nosso Deus é um Deus de movimento. E é por isso que Ele nos diz: marcha. Não podemos ficar parados. Amém? Que Deus abençoe sua santa palavra aos corações.